Em nome de Deus, sobre a guarda amorosa de Jesus de Nazaré, de Maria Santíssima, dos Espíritos benfeitores da Casa de Cáritas, iniciamos o estudo de hoje. Nós iniciamos o mês de dezembro. E é nesse mês que nós comemoramos o natalício, o nascimento de Jesus de Nazaré. Nós preparamos a casa, nós enfeitamos. Entra, menino! Nós enfeitamos, nós compramos presentinhos, nós preparamos todo um acolhimento. Mas é importante que a gente faça uma reflexão mais profunda do que venha a ser esse momento. O que significa para nós, humanidade aqui da Terra, a vinda do Senhor da vinha, num corpo físico, à Terra, há mais de 2000 anos. Naquela noite em que o Senhor nasceu, ele estava sendo esperado. Naquele momento, naquele contexto sócio-histórico, ele estava sendo esperado nos palácios, nas sinagogas, porque muitos livros, em todos os povos, muitos profetas anunciaram que aquele tempo, aquele momento, era o momento em que o Messias iria chegar. Mas ninguém pensou, ninguém meditou, mensurou que o Senhor da vida iria escolher nascer numa manjedoura. Para a gente entender o que vem a ser esse nascimento profundamente desvalido, coloquemos nosso pensamento agora num estábulo. Num local onde existe o feno, só ali a comida do cavalo, da vaquinha. Conseguiu deslocar, inclusive, seu nariz para o lugar? O arquiteto da terra nasceu numa humilde manjedoura. Porque as manjedouras que a gente vê agora aqui e acolá, elas são muito douradas, enfeitadas. Elas não repercutem exatamente a humildade do Natal do Senhor, do nascimento do Senhor. Então imaginemos que o Verbo de Deus, aquele cujo magnetismo, a expressão magnética, constituiu o planeta que habitamos hoje. Imaginemos a humildade da sua chegada. O que é que ele estava querendo ensinar? Ele não veio para se mancomunar com os mortos do mundo. Toda a proposta da sua existência entre nós é profundamente marcada por significados profundos, psicológicos. Então, o Senhor já começa a sua pedagogia, a sua terapeuta, ali, sua terapia, naquela manjedoura. Estava querendo ensinar para nós, as suas ovelhas, sendo ele o sublime pastor de nossas vidas, estava querendo ensinar que se não aprendermos a estarmos nos últimos lugares, não aprendermos a nos desapegar e aprendermos a sermos libertos das questões do mundo, não seremos felizes. Então ele já nasceu desapegado. Ele não se apegou a nada do que seria uma marca daquele tempo de prestígio social, de prestígio político.
É nessa dimensão, como já tivemos a oportunidade de dialogar aqui, de conversar aqui, que Judas Iscariotes não compreendia aquele Senhor manso, com um poder assim magnífico, capaz de calar os mares, os ventos, de curar as carnes apodrecidas da lepra, mas que não exercia esse poder de forma impositiva, que não fazia com que esse poder se evidenciasse a ponto de subjugar o romano que dominava o judeu. Judas não entendia isso. Isso era muito chocante para ele. Porque Judas estava apegado às questões do mundo. Então o Senhor aceita nascer numa manjedoura para começar logo a ensinar. Nós devemos estar no mundo, sem ser do mundo. Estar no mundo como um andarilho, com quem está de passagem, entabulando relações, vivenciando circunstâncias, sempre na medida da aprendizagem. Sempre. E quando aprendemos, não temos mais necessidade de ficar. Nós iremos para outra sala de aula, outro contexto. Porque o espírito, ele não pode parar de avançar. Enquanto essa sala de aula aqui, ela já esgotou a sua pedagogia, nós não podemos ficar estacionados. Então, nós não somos do mundo, nós estamos inscritos. E na própria terra, que é o mundo em que nascemos e renascemos, que tem sido palco dos nossos desvarios, das nossas loucuras, mas também da nossa iluminação, aquilo que a gente já conseguiu iluminar, a gente chegou hoje aqui, melhorzinho do que a gente foi a Lures, lá no passado, estamos melhores. A Terra, ela pode ser percebida em várias perspectivas, e existem vários mundos, várias propostas pedagógicas. No sábado, nós estivemos participando de uma atividade lá do Peixotinho, a Casa Espírita, em que estamos integradas, servindo, que é uma atividade de visita ao Hospital do Câncer. É um trabalho que se faz há 20 anos. Então, a equipe de trabalho, eu integro uma equipe de um sábado. E quando a gente foi visitar, no sábado, a gente olhava aquelas crianças. É muito comovedor perceber, por exemplo, aquelas crianças, aquelas meninas que chegam, os cabelinhos. Aí você vai 3, 4 semanas, no outro mês você vai, ela já está nos efeitos da químio. Caiu todo o cabelo. Mas dessa vez, meu coração se expandiu na direção das mães. Porque a maioria das que estão ali naquele hospital, naquele local, são pessoas de outros estados e de outras cidades. Pessoas de baixo poder aquisitivo, que fazem um tratamento ali no GAC. É o GAC. E aí nós olhamos para as mães, chegamos junto. E nós percebemos, nos aproximamos do filho, um deles, conversamos com ele, como é que você está? E ele explicou como é que ele estava se sentindo. E aí a gente, era o mesmo menino que já está lá, ó, já faz um tempo. E a gente chegou perto da mãe. Então fizemos assim com o braço nela. Como é que você está? Ela desabou em lágrimas. Há mais de 3 meses que não vou em casa. Agora é preciso entender o que é esse não ir em casa. Ela fica ao lado do filho numa cadeira dessas. Então aquilo ali é um mundo, entende? É um mundo, é um contexto de
aprendizagem. Nós choramos com ela, nós a abraçamos e ali mesmo compreendemos a profunda relação dela com aquele filho. Os dois em oportunidade de reconstituição, de reparação, de refazimento, um ao lado do outro. Então aquela dor ali, ela não era desproposital, ela tinha um significado para os dois. Eles estarem há tantos meses, os dois ali. Ele com a doença e ela vendo o seu filho no processo. Então, ali é todo um universo, é o mundo que eles precisam naquele momento. Nós não podemos retirá-los dali. Nós podemos trabalhar para amenizar aquela dor. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a proposta do Cristo Consolador. Nós podemos amenizar, mas o trabalho de suplantar o processo e de vivenciar é pessoal. E houve uma programação para essa vivência. Então, nós lembramos de Jesus de Nazaré nessa perspectiva aqui. Todos nós estamos inscritos numa disciplina específica na existência. Estamos passando por uma aula. A aula que a gente não aprendeu direito ali, no passado. Então, nós não devemos pedir ao Senhor para sair da sala de aula antes do momento. Nós vamos iluminar nosso pensamento e nosso sentimento do Evangelho. E então a gente vai lembrar da figura impoluta de Jesus de Nazaré. Como ele se revestiu de amor e de humildade para exemplificar uma ética, uma forma de estar no mundo. Sem ser do mundo e sendo ao mundo. É diferente. Estou no mundo, sei que não sou do mundo, quer dizer, todas as circunstâncias, sejam boas, sejam de dor, de dificuldade, elas são impermanentes, elas vão passar, porque nada aqui é permanente, como refletíamos antes. Ficamos nesta sala de aula, na medida em que estamos precisando aprender, aprendemos, avançamos de classe. Então a gente não tem mais necessidade. Está ali. Então, eu estou no mundo, mas não sou no mundo, do mundo. Preciso aprender a ser ao mundo, que é quando a gente apreende esses conceitos do Evangelho, a gente toma os conceitos do Evangelho, implementa dentro do nosso coração e a gente começa a se relacionar com as pessoas, com as situações, com todo o contexto, não apenas como uma criatura que sofre, mas como alguém que transforma, como um ser transformador. E aí a gente vai buscar o Livro dos Espíritos, quando o Senhor Kardec e os Espíritos nos levam a meditar a dimensão co-criadora que existe em nós. Quando nós saímos dessa condição de coitadinhos, de doentes, mesmo que estejamos ainda doentes, quando nós não sucumbimos e começamos a desenvolver resistência através do trabalho, através das lutas, nós somos co-criadores do Pai. Nós transformamos os lugares por onde passamos. Nós ajudamos as pessoas. Porque Cristo é em nós. Então a doutrina espírita é toda uma proposta de vivência do Cristo. O Cristo, um Cristo, é um ser que alcançou determinadas características morais. É um espírito, um Cristo, um espírito como nós, irmão nosso, que já passou, já
nadeou mais tempo do que nós. Já nasceu e renasceu sucessivas vezes. É um irmão mais velho que já conseguiu potencializar a ética divina. Então, Cristo é um espírito que já é todo amor. Jesus de Nazaré é o nosso Cristo. Cada planeta tem um Cristo. Cada orbe, cada agrupamento de humanidade tem um Cristo que é o responsável. Então, Jesus é responsável por nós. Nós estamos sob a tutela dele. Não é bonito? Ele não avança? Ele avança e se torna responsável por nós. A gente começa a meditar que Jesus de Nazaré é esse ser que alcançou esse naipe. Ele já era, muitos imaginem que antes que a Terra fosse, ele já era. Ele já era um Cristo antes que o próprio planeta que a gente habita fosse planeta. Então você imagina o quanto ainda estamos distantes dele. E como foi grande a expressão de amor dele ao se permitir nascer entre nós. É nessa dimensão que a gente deve pensar o Natal. Como uma profunda renúncia. Uma profunda entrega amorosa desse ser. Um projeto de doação integral. De esquecimento de si mesmo. Em nome do amor. Do amor que sente por nós. Então, mensurando o que é o Natal, a gente precisa cultivar esse mês em profunda meditação. A gente precisa aproveitar essa psicosfera. Não para adentrar nas loucuras, nos Black Friday da vida. Na rede de consumo de ilusão. Mas parar um pouco e lembrar daquele menino, aquela criancinha que nasceu numa manjedoura. E pensar o significado da presença dele entre nós. A doação que foi. Né? Então, na revista O Reformador, há um artigo falando sobre o Cristo Consolador. Eu me errei porque não trouxe o número da revista. Jesus, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, no dizer do valoroso profeta Isaías, enfrentou graves obstáculos e desafios para poder transmitir a sua mensagem de amor e de paz. Ainda hoje a mensagem do Senhor não é compreendida. Ainda hoje o nome dele é usado para justificar ignomínias. Por séculos, mataram-se milhares em seu nome. Porque o nosso orgulho, a nossa vaidade, não consegue compreender a sua mensagem. O que significa o Evangelho de Jesus. Então, ele enfrentou vários obstáculos e desafios para poder transmitir sua mensagem de amor e de paz. O espírita é um cristão. A doutrina espírita é o cristianismo redivivo. A doutrina espírita é o Evangelho de Jesus de Nazaré. Analisado, percebido numa dimensão psicológica mais profunda. Numa perspectiva filosófica mais acendrada. E isso é a doutrina espírita. Então não se admite nada no espiritismo que não seja pacificador e amoroso. O espírita, quando ele compreende o que é o espiritismo, ele para de guerrear.
Se ele vai exercer alguma guerra, algum combate, é contra as suas más tendências. Ele para de conflitar com os outros. Começa a fazer o trabalho de autopacificação. Como a gente já trabalhou aqui também esse conceito. Então, o espírita é um ser pacificador. Mas eu não vou poder pacificar a minha casa, a minha rua, a minha cidade, a minha comunidade sem me pacificar. Daí porque a proposta da doutrina espírita, que é a proposta do Evangelho do Cristo Consolador, ela é assentada na moral crística. E é preciso ser muito corajoso para viver essa moral. Eu posso dizer que sou espírita, passar largos anos numa casa espírita, está muito longe dessa vivência. Eu posso subir em todas as tribunas que me convidarem para falar. E não estar fazendo o trabalho que me cabe fazer. Porque o trabalho é muito particular. É um trabalho de autoanálise, autopercepção, autoencontro, humildade, para se perceber equivocado, equivocada em muitas coisas. Humildade para cair em si, tirar as máscaras e permitir que o Evangelho do Cristo nos banhe. Então ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, a si mesmo. Como posso amar a Deus se não me amo ainda? Se não dou conta de mim, não me percebo. Quais são minhas demandas? Como não me percebo, meu relacionamento com o próximo é sempre conflituoso. Porque eu não me trato. Eu não dou conta de mim. Eu não enfrento minhas questões. Então eu estou sempre envolvido em conflitos, em situações de sofrimento. Prejudico as pessoas. Deixo um rastro de amargura. Por quê? Porque não me amo. Daí a condição essencial de amar a Deus é se amar. Porque eu não consigo amar ao Pai sem amar ao Filho. Como amar a Deus sem amar a seus filhos? Como entender um espírita que diz que ama a Deus, que é cristão e que julga de forma tão cruel os seus irmãos? Sem caridade, sem compaixão. Só porque tem opiniões diferentes. Posições políticas diferentes, por exemplo. Então a doutrina espírita é essa chamada às janelas da alma. Para de olhar a janela do vizinho e começa a olhar para dentro da tua casa. Então, a gente começa a pensar nele, no Senhor. Por onde andou Jesus? Respondam-me. Por onde andou Jesus? Alguém sabe? Esteve o Senhor em algum palácio? Esteve o Senhor em grandes assembleias de políticos da época? Sim ou não? Quem eram os companheiros do Senhor? Quem andava com ele, Solange? Os necessitados, as prostitutas, os caídos, os simples, os desataviados, os proscritos, os párias. Não foi por outra razão que ao entrar em Jericó, o Senhor disse a Zaqueu, é na tua casa que eu quero me hospedar. Tudo é muito significativo. Ele não veio para fazer reuniões com aqueles que se diziam santos. E se irritava os fariseus demais. Ele veio para ficar próximo, para convocar
para iluminar aqueles que estavam em sofrimentos, caídos. Então, é impossível localizar o Cristo na história. O Cristo é um ser atemporal. Porque ele apenas é, antes de tudo. Jesus não está circunstanciado num tempo. Ele não está circunstanciado da época da sua encarnação aos 33 anos, seu desencarne. Desde antes ele já estava. E estava em toda parte. Aquele príncipe Siddhartha Gautama era um discípulo dele, um preposto dele. Falava em seu nome. Aquele outro, Moisés, seu preposto. Moisés era médium de Jesus. Jesus falava com ele. Me diga outro, em outra parte, outra cultura, outra geografia, sempre Jesus, sempre, ao lado de todos. Eu estou estudando a Bhagavad Gita, que é o livro sagrado dos hindus, estou lendo. É evangelho puro. É ele ali. São as verdades universais. Então, ele não está circunstanciado em contexto histórico. A maneira de qualquer personalidade humana, porque Jesus não é uma personalidade humana, não. Ele é o arquiteto da terra, ele é o nosso mestre, é o Senhor da vinha. A divina revelação de que foi emissário excelso e o harmonioso conjunto de seus exemplos e ensinos falam mais alto que a mensagem instável dos mais elevados filósofos que visitaram o mundo. Nenhum filósofo se equipara ao Senhor. Nada que foi escrito se equipara à essência da mensagem que ele trouxe. E ele dizia: vinde a mim todos os que andam em sofrimento e vos achais carregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou o quê? Foi que ele disse que era? Manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Evangelho de Mateus. Por que é que o jugo com Jesus é leve? É porque ele vai retirar a carga de nossas costas? Não é essa a lógica. Quando nós implementamos o ensinamento do seu evangelho, essa moral, ela começa a ser compreendida e a gente começa a vivê-la, as passagens da existência, elas assumem um colorido diferente. Então a gente deixa, por exemplo, numa ocasião em que estamos sendo caluniados, a gente deixa de ficar sentado na cadeira do incompreendido. Eu estou aqui, ninguém me compreende, todos me julgam, todos me criticam, estão me caluniando. A gente não vai ficar sentado nessa cadeira. Ao assumir essa proposta, nós vamos pensar: o que há de verdade no que esses meus irmãos estão dizendo de mim? Eita! Será que nessas acusações não há alguma verdade? Para fazer essa pergunta é preciso que virtude? Humildade. Será que no que as pessoas, ao modo como as pessoas estão me vendo, será que não é
eu não estou expressando isso mesmo? Então, isso muda o viés. A segunda pergunta, o que essa situação tem para me ensinar? Que proveito eu posso tirar? Veja, a dor da incompreensão, ela está lá. Você que assumiu uma outra postura. Você começou a viver o Evangelho. Terceira pergunta. O que está acontecendo dentro do mundo interno desse meu irmão para ele me julgar dessa forma? Porque quando alguém aponta de forma tão detalhada a falha do outro, está expressando como num espelho a si mesmo. Então aquele que calunia está falando de si mesmo. Então a terceira ponderação é: pobrezinho, que sofrimento ele traz, que não consegue perceber nele e está espelhando em mim. Isso é muito desafiador. Porque você sai do viés de vítima e passa a assumir a autoria, a autonomia da sua existência. Você não aceita mais ser um coitado. Você começa a transformar as situações. Isso não quer dizer que a dor não esteja presente. Aliás, ela precisa estar. Sem ela não tem pedagogia. A questão é como nós passamos pela dor. Ao implementar o Evangelho na circunstância que se nos apresenta, o jugo ficará o quê? Leve, devido à compreensão psicológica. Isso é muito profundo. Isso é ser cristão. Este ano de 2014, para nós, Nani, estou falando de mim, foi um ano muito desafiador. Um ano de muitas aprendizagens. Para todos nós. Não conheço ninguém que esse ano tenha sido fácil. Todos tivemos perdas, decepções, passamos por dificuldades. É natural que isso esteja acontecendo, porque nós estamos no início da regeneração. Então a gente tem a sensação de desordem, de caos. Mas foi o ano em que nós, estou falando, é um testemunho pessoal, em que nós deixamos de nos preocupar com o que os outros fazem, o que os outros pensam, e passamos a assumir a nossa responsabilidade onde estamos inscritos. Porque gente perturbada vai ter em todo canto, a começar da gente mesmo. A gente mesmo não gira bem ainda. Então, a gente não pode esperar que esteja todo mundo luarizado, harmonizado, evangelizado para... A gente tem que servir onde o convite chegar. Trabalhar, amar, localizar-se dentro de nós e ser ao mundo. Então, esse foi um ano dessa aprendizagem para mim. Para mim foi, assim, muito interessante. Eu acho que eu consegui subir um degrauzinho, assim, digo sem nenhuma vaidade. Não é vaidade, é constatação. Eu subi um degrauzinho, Claudinho, bem pequeno, mas subi. Parei de me preocupar com o que os outros pensam, com o que os outros falam, com o que os outros acham. E passei a me preocupar com o que eu sinto, o que eu faço, o que eu devo fazer, o que eu devo sentir. Quer dizer, finalmente eu estou começando a ser cristã. Finalmente, depois de ter falado um tempão, estudado muito, enfrentar, agora que eu estou entendendo e aplicando. O jugo realmente fica leve.
estou falando numa dimensão de testemunho. Quer ver? Quando uma pessoa foi, ao longo da vida, uma pessoa da família, por exemplo, uma pessoa que deu muito trabalho, deu muito problema e fez a gente sofrer. Experimente amar profundamente esse ser, sem esperar nada em troca. Cuidar, amparar, silenciar, aproximar-se. Pare de falar mal dele, de se queixar dele. Apenas aproveite a oportunidade de tê-lo ou tê-la ao seu lado. E apenas ame. Qual é o mandamento maior? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Apenas ame. É libertador. Porque quando a gente está amando aquela criatura, a gente esquece o mal que ela fez. Esquece. Já quando a gente se nega a cuidar, a amparar, a amar, a gente cristaliza o mal dentro do nosso coração. Estaremos adoecidos. Seguir Jesus é assumir essa autonomia. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, é o que eu estava falando, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus. Na fé do futuro, porque nós sabemos que tudo é impermanente. Que agora está assim, mas amanhã não vai estar. Então temos fé que o futuro será diferente. Não é? Mas será diferente dependendo de como a gente enfrentar. E na confiança na justiça de Deus. Porque essa justiça, eu não vou dizer a palavra implacável. Eu vou dizer que essa justiça, ela realmente é eficiente. Ela tem uma eficiência, assim, muito mais do que a nossa, né? A justiça de Deus é a justiça do amor. Então, por amor, estaremos passando pelo que precisamos passar, para nos reajustar. E na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as pessoas materialistas, as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Então, se eu digo que sou cristão, eu tenho que banhar o meu dia, minhas horas na esperança, mesmo passando pelas dificuldades, porque vai passar. Chico Xavier, que é o apóstolo da caridade, meu Deus, quantas coisas Chico passou, minha gente. Quanta decepção, quanta amargura. Todo mundo tem que ler sobre a vida de Chico, para poder aprender a ser espírita. Vá atrás. Compre livros que contam a história de Chico Xavier. De Eurípides Bassanufo, que é esse maguinho aqui, ó. Procure saber, Eurípides, para ver o que é ser espírita. E veja a elegância com que Chico passava por dificuldades que talvez a gente não suportasse. O lombo da gente não suportasse. A dignidade, se bem que ele tinha Emmanuel lá, né? Vendo Emmanuel. E todo mundo aqui quer ter Emmanuel como guia espiritual. Quem quer? Quem está afim? Estás pronto, Cláudio, para Emmanuel? Ah, porque o povo fala, né? Meu guia espiritual. Enche a boca, né? Porque Emmanuel... Ninguém aqui está pronto para Emmanuel no pé do ouvido, não, minha gente. Chico foi convidado, todo mundo sabe dessa história, por duas velhinhas para jantar na casa delas. Quando ela colocou, uma delas colocou a sopa no prato, tinha uma barata desse tamanho. Ele muito discreto. Ele foi empurrando a barata para o cantinho. Olhe, para tomar essa sopa. Emmanuel disse
Que indelicadeza de sua parte. Quando elas forem lavar o prato, vão descobrir o inseto. E ele pensou, o que é que eu vou fazer então? Coma a barata. O que elas não vão sentir quando descobrirem que servia um jantar de barata. Chico comeu. Chico estava indo para o trabalho, apressado, atrasado. Quando uma senhora, ele ia andando, ele foi funcionário do Ministério da Agricultura. Quando uma senhora chamou, Chico, Chico, ela estava num processo de pneumonia, vinha doente um tempão. Chico, Chico. Ele, minha irmã, olha, eu estou atrasado. Depois eu passo aí. Emanuel no pé do ouvido. Que desfeita de sua parte. Custa nada parar um pouco e ouvir o que essa irmã tem a dizer. Aí ele para, vai até a mulher, ouve o que ela tinha a dizer, consola ela, cuida dela e depois se despede. Perdeu uns 5 minutos. Perdeu não, ganhou. Porque quando ele estava indo, Emanuel disse, olhe para trás. Olhe. E aí quando ele olhou, saía do coração da mulher um jato de luz na direção dele. Era a gratidão dela. E aí Emanuel disse, olha o que sua prece ia fazer você perder. Quando ele chegou lá na repartição dele, percebeu que era feriado. Então veja, Emanuel não vai dizer é feriado, não vai hoje não que é feriado. Não. Muito importante a gente entender a proposta auto-revolucionária da doutrina espírita. Quando você vê o espírita querendo revolucionar o planeta Terra, as pessoas, o mundo, ele não entendeu ainda não. É aqui, ó. Depois que você se revoluciona, você é uma carta viva que vai iluminar e ajudar aqueles que chegam perto de você. Como nosso irmão refletiu, nosso irmão Gustavo no começo. Sem querer violentar as pessoas. Respeitando o momento de cada um. O Cristo Consolador imprime novos rumos à caminhada ascensional do Espírito. Tem uma figura aí, eu não sei onde ela foi parar. Então, o Cristo Consolador imprime novos rumos à caminhada ascensional do Espírito. O Cristo é consolador porque ele nos ajuda a pegar no leme da nossa existência e imprimirmos um rumo mais iluminado. Então, não é mais para a gente estar buscando essa aproximação com Cristo como fizemos no passado. Colocando ele num pedestal e tratando-o como uma divindade. Uma divindade que é a gente inalcançável, que vai resolver nossos problemas. A gente vê aí no carro, os carros, os adesivos. Deus é fiel. Deus vai dar o livramento. Todo mundo dizendo que Deus é fiel, mas ninguém quer ser fiel a Deus. Quer dizer, sempre esperando que os espíritos, que Jesus, que os santos resolvam as questões que nós precisamos resolver. Nós devemos orar, pedir ajuda, colaboração, sim, mas não pedir para retirar a cruz. Porque Jesus diz, queres me seguir? Toma a tua cruz e me segue. Toma a tua cruz. Porém, comigo, o jugo é leve. Quer dizer, ele não se propôs a retirar. Isso é trabalho meu. Eu preciso me esforçar. Mas com ele, eu vou trabalhando e vou conseguindo superar. Jesus na humanidade significa a luz que aquece e clareia. Se te deixastes fossilizar, diz Joana de Ângeles agora, por doutrinas ortodoxas,
radicais que pretendem nele ter o seu fundador, meu irmão renasce agora e busca-o de verdade. Porque Jesus não pertence a nenhuma religião. Ele não pertence a nenhum tempo, a nenhum lugar, a nenhuma religião, a nenhum credo, a nenhum partido político. Aliás, Jesus não tem partido político. Ele ama a todos, independente de partido político. Renasce e busca-o na multidão ou no silêncio da reflexão, fazendo uma nova leitura das suas palavras, despidas dos preconceitos, cortou ali, dos preconceitos de casta, preconceito de sociais. Interpreta a palavra de Jesus dentro do Evangelho. Qual o significado profundo? O que é que ele quer dizer ali? Aplica a palavra em ti mesmo. Se te decepcionastes com aqueles que se dizem seguidores de Jesus, mas não lhe vivem os exemplos, esquece-os, seguindo a Jesus na simplicidade dos convites que ele te endereça. E como são esses convites? A gente não vive Jesus seguindo personalidade nenhuma da terra, não, gente. A gente não segue a Jesus vindo ao Caritas, não. Não é isso. Ao Caritas a gente vem estudar, vem trabalhar, vem fazer muitas coisas boas. Mas a gente serve a Jesus, a gente ama a Jesus e segue-o na simplicidade dos convites. Por exemplo, dentro de casa, quando todos estão em tumulto, faz silêncio e ora um Pai Nosso. Coloca a mesa para todos. Coloca flores dentro de casa. Estás em casa no domingo, tens um amigo, um parente, alguém que está no hospital, troca de roupa, vai visitar. Sem grandes atavios, sem nada, muito simples. Leve uma flor, uma página do Evangelho, sente junto, conte piada, faça um carinho. É muito simples. Chegue no seu local de trabalho, perfume o local, trabalhe com esmero, ajude as pessoas, sem que ninguém peça. Que importa que te chamem de besta? Faz a tua parte no canteiro de obra em que você está inscrito. Está andando no meio da rua e viu papel e lixo no chão, abaixa, pega, coloca no lugar certo. Dá exemplo ético. Está numa fila de banco, todos em tumulto, entra em prece. É muito simples seguir a Jesus. É simplesmente sair da turba, sair da confusão e passar a assumir uma proposta pacificadora. Então ele não pede que nós, em nosso momento que estamos aqui, sejamos grandes missionários, mas que cumpramos as nossas pequenas missõezinhas. É organizar um almoço em casa e chamar nossos amores. É limpar a casa. É vir ao Caritas ajudar em alguma tarefa. Quer dizer, sempre buscar uma proposta iluminada de vida. Onde você estiver, pacificar, sanear. Já pensou todo mundo fazendo isso? É assim que o mundo vai se transformar. Para concluir, seguir Jesus na simplicidade dos convites. Perguntar, o que Jesus faria nessa situação aqui? Que eu estou vivendo? Qual seria a postura dele? Que ele te endereça até agora e estão no conteúdo das suas mensagens ainda avivas, não vividas, desculpem, quão ignoradas. Se não lhe sentistes o calor, rompe o frio da tua indiferença
e faze-te um pouco imparcial. Quer dizer, essa imparcialidade é colocar, é o que Emmanuel chama de subir à casa mais alta. Coloca o coração e o pensamento na casa mais alta. Se desliga das questões imediatas. Busca essa imparcialidade, sem reações adrede estabelecidas, facultando-lhe penetrar-te o coração e a mente. Na tua condição humana, necessitas de Jesus, a fim de cresceres, saindo dos teus limites para o infinito do seu amor. Jesus veio ao homem para humanizá-lo, sem dúvida. Cabe-te agora esquecer por momento tuas pequenezes e recebê-lo, assim, cristificando-te no logro da tua realização. Queremos concluir convocando a todos nós, eu, vocês, os espíritos que estão aqui. Aproveitemos todas as horas dessa reencarnação. É uma reencarnação abençoada para todos nós. É uma alegria enorme estar reencarnado agora. Não reclamemos de nada. Não reclamemos do mundo, nem das pessoas, nem do país, nem dos políticos, nem de quem quer que seja. Louvemos ao Senhor a reencarnação. Milhares de espíritos, milhões, estão pedindo por misericórdia para reencarnar. Em qualquer lugar, em qualquer parte, em qualquer ventre. Só querem reencarnar. Nós já estamos reencarnados. O que estamos fazendo em nossas horas? Como estamos vivendo? Estamos amando, compreendendo, pacificando. Meditemos neste mês em que comemoramos o Natal de Jesus. Permitamos que a sua manjedoura resplandeça dentro de nós. Muita paz. Jesus Nazaré, ó sublime andarilho das águas, Senhor da vida, nesse momento nos colocamos todos nós aqui, como aquela criancinha que correu para ti, Mestre, sentou no teu colo, abraça-nos, Rabi, envolve-nos em teu abraço amoroso. Quantas saudades temos de ti. Somos, Jesus, como aquela ovelhinha que se tresmalhou e que volta cansada ao teu redil. Abre teus braços, acolhe-nos, Mestre. Um instante, fortalecendo-nos a caminhada. Não retira, Senhor, as nossas provas. Não nos diminui as dificuldades. Nós te rogamos, ao contrário, força, coragem, galhardia para enfrentar, para sermos como fiéis jardineiros. Tu que és o grande jardineiro, aceita-nos também como colaboradores. Hoje, Jesus, queremos colaborar contigo, plantando flores onde ontem cultivamos pedras e espinhos. Abraça-nos, Senhor, fortalece-nos, dá-nos resistência, para que as estradas que mais adiante tenhamos que percorrer não estejam com marcas tão dolorosas como ainda estão. Ajuda-nos, Jesus, a nos pacificar para sermos pacificadores. Nesse momento, rogamos, Jesus querido, que uma luz amorosa possa envolver a nossa casa, nossos amores, nossos familiares. Que nesse momento nosso lar seja abençoado. Mas também, Jesus, rogamos, abençoa a terra, abençoa o Brasil, abençoa a todos os locais onde há o teu evangelho sendo vivenciado. Fortalece os trabalhadores da causa do bem, os trabalhadores da última hora. Especialmente, Jesus,
depois de mais de 1 ano de trabalho, nós rogamos tuas bênçãos ao pequeno Jardim de Caritas. Permite que de tuas mãos desçam eflúvios restauradores, protetores, perfumados, a envolver esse jardim. Não apenas, Jesus, abençoando e fortalecendo, renovando as forças dos trabalhadores espirituais, mas também daqueles que aqui trabalham encarnados. Abençoa todos que aqui buscam socorro. Que esta casa seja fortalecida, protegida. Assim seja.